Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Esperamos que todos estejam bem, saudáveis e seus familiares também, né? A gente vai iniciar a segunda aula de física desse período agora. A semana passada a gente já começou a falar sobre temperatura, o que era temperatura, o que é um termômetro, né, e o que é um termoscópio e as escalas termométricas, né? Então a gente parou, se não me engano, a gente falou das escalas termométricas Celsius e Fahrenheit, e se não me engano a gente parou na escala Kelvin, né? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês, compartilhar aqui os slides para a gente não só ver o restante das escalas termométricas, mas também eu apresentar alguns exercícios para vocês. Acredito que vocês já devam ter visto que eu coloquei o exercício lá no SIGA-A, né? Se eu não coloquei, alguém dê uma olhadinha aí, por favor, e me diga, que eu acho que esse fim de semana eu tinha colocado, mas enfim. E a gravação dessa aula eu coloco ao final, né, da aula aqui, tá certo? Então deixa eu compartilhar aqui. Ainda tá aparecendo aí, pronto. Beleza. Deixa eu voltar para aqui. Isso aqui foi o que a gente falou semana passada, né? Do que é a temperatura, onde utilizamos. Deixa eu dar uma passada aqui um pouco mais rápido. O que é que significa? A gente viu de onde se originou o termo temperatura, né? Que hoje em dia tem um conceito totalmente diferente do que se originou, né? Mas enfim. A definição moderna de temperatura que está intimamente ligado à definição do conceito de escala Kelvin, né? A escala Kelvin, que a gente chama de escala absoluta, é uma escala que ela tem a menor temperatura como sendo zero, e esse zero é justamente corresponde à menor movimentação das partículas, né? Então a gente fala um pouco sobre o termoscópio, né? Não se chama termômetro de Galileu, porque o termômetro é justamente aquele instrumento que mede uma temperatura, ou seja, aquele instrumento que ele tem uma calibração, que ele tem valores, né? O que eles chamam de termômetro de Galileu, que na verdade é um termoscópio, ele não tinha valores, né? Não tinha uma graduação. Ele não era graduado, né? A gente apresentou aqui alguns termômetros, né, dos mais variados tipos, e aí nós dissemos que cada termômetro utiliza uma propriedade termométrica, né? O que é uma propriedade termométrica? Quando os corpos, quer sejam sólidos, líquidos, gasosos, enfim, não depende do seu estado físico. Quando os corpos eles mudam sua temperatura, eles também mudam certas propriedades, né? Quer seja o seu volume, se aumentar a temperatura aumenta, se diminuir diminui, quer seja a resistência elétrica, quer seja nesse tipo de termômetro aqui, a onda eletromagnética que ele está irradiando, né? Porque a temperatura, como a temperatura é a movimentação das partículas, né? Essa movimentação, qualquer partícula com carga elétrica se movimentando, ela emite ondas eletromagnéticas, né? E essas ondas, inclusive nós todos emitimos, né? Não só seres vivos, mas também tudo que está a uma temperatura acima do zero absoluto, né? A teoria da emissão de radiação eletromagnética diz que tudo que está acima do zero absoluto, né,
está em movimento. Estando em movimento, um átomo, uma molécula composta por partículas eletromagnéticas, né, partículas eletrizadas, elas emitem sim ondas eletromagnéticas. Só que são ondas eletromagnéticas, né, que não chegam às amplitudes, né, à frequência das ondas luminosas. Luminosas que a gente vê, né, que vai do vermelho até o violeta, no arco-íris, né? Mas a gente sabe que aquela faixazinha visível, ela é uma faixazinha muito pequena dentro de todo o espectro eletromagnético. O que é que significa isso? Significa que são emitidas ondas eletromagnéticas que são invisíveis ao olho nu, né? Então, geralmente, na temperatura ambiente que a gente tem, né, que a gente vive aqui, que vai... Eu não vou falar de locais muito frios, né? Mas na nossa região, por exemplo, à noite, quando dá 15 graus, já está fazendo frio aqui, né? E durante o dia chega a 33, 34, um dia muito quente, 35, enfim, né? Hoje não está muito quente. Mas nessa faixa de temperatura, a emissão de onda eletromagnética é uma emissão de infravermelho. Então, a olho nu a gente não consegue ver, né? Mas com um aparelhozinho desse aqui, ele consegue captar essa onda eletromagnética e consegue, né, pela calibração dele, determinar qual é a temperatura ou aquele... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aquele termômetro, esse aqui, né? Que é muito mais sofisticado, que ele inclusive não mede somente um ponto de temperatura, como é esse, mas ele pega uma ampla, né? Ele visualiza aqui, né, uma grande parte aí, e ele consegue identificar em cada parte qual é a temperatura que está aí, né? Tá aqui, eu até comentei rapidamente sobre isso, né, na aula passada. Mas deixa eu só então voltar aqui um pouquinho. Inclusive nós também emitimos radiação e da mesma forma a gente também recebe, né? Então à medida que o nosso corpo, que está em torno aí de 36,5, 37 graus Celsius, eu estou falando, a gente está emitindo, a gente também está recebendo. Então as paredes que estão a temperatura um tanto quanto menor, né? Professor, Oi. tem gente tentando entrar ainda na aula. Ah, obrigado. Obrigado mesmo. Eu não escutei. Ellen e... eu não vi o nome da outra pessoa. E Davi. Sejam bem-vindos. Obrigado aí, Potência. Então a gente comentou rapidamente das escalas. As escalas termométricas, elas são uma invenção, né? É uma invenção humana para a gente ter um padrão de medida. E a escala que a gente tem costume de estar lidando com ela é a escala Celsius, né? Que aí, como a gente viu, a definição da escala Celsius, ela ocorre a partir do ponto de fusão e do ponto de ebulição. O ponto de fusão é a temperatura em que a água muda do estado sólido para o líquido, ou vice-versa, né? Também ela muda do estado líquido para o sólido. A pressão ambiente, a pressão normal, né? A pressão ao nível do mar, a gente chama de 0 graus Celsius. Por que a gente precisa mencionar isso? Porque se você muda a altitude e vai para locais mais altos, você tem valores diferentes, né? Então, por exemplo, aqui em Bananeiras, a gente tem a água que fervendo a uma temperatura menor do que 100 graus, né? A gente tem em João Pessoa, que está mais ou menos ali ao nível do mar, a gente tem a água fervendo a 100 graus, mas aqui, que a gente está no alto da Serra da Borborema, né? Algumas centenas de metros acima da serra, do nível do mar, a gente tem alguns graus a menos para que a água ferva. Então eu não consigo ferver água
aqui em cima a 100 graus Celsius, porque a pressão aqui é menor. Então a água começa a mudar seu estado físico com a temperatura menor do que 100, né? Da mesma forma, o ponto de congelamento, apesar de que o ponto de congelamento ele varia muito menos do que o ponto de ebulição, né? Mas a gente só tem esses valores de 0 graus Celsius e de 100 graus Celsius considerados, né, exatos ao nível do mar. Então, em qualquer outro local, a gente precisa levar em consideração, para calibrar alguns termômetros, precisa levar em consideração a altitude para a gente ter, né, a temperatura ali que é adequada, né? A escala Fahrenheit, a gente falou, acho que rapidamente também, que esses pontos aqui, esses valores, pessoal, de 100 graus Celsius correspondendo a 212 graus Fahrenheit e a 373 Kelvin são as temperaturas, né, de fusão, de ebulição da água, e de 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin são as temperaturas de fusão, né? Então, ou seja, essas temperaturas aqui, se eu perguntar assim, qual é a temperatura maior? É 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit ou 273 Kelvin? Nenhuma é maior nem menor do que a outra. São a mesma temperatura. E aí eu acho que eu falei rapidamente para vocês que é como moedas, né? Como dinheiro. Então você pode ter uma quantidade em dólar, em real ou em euro, né? Mas se você tem a conversão de uma moeda para outra, você tem a mesma quantidade, né? É a mesma coisa das escalas termométricas. Eu também tenho escalas termométricas diferentes, mas se eu converto, né, 0 graus Celsius em Fahrenheit, eu vou encontrar o valor de 32. Se eu converter de 0 graus Celsius para Kelvin, eu vou encontrar 273, né? Da mesma forma, a temperatura de 100 graus Celsius. E qualquer uma outra temperatura que eu tiver também, né? Agora eu escutei. Francinaldo, seja bem-vindo. Então, a gente comentou rapidamente da escala Celsius, ó, que ele criou em 1742. Nós informamos, né? Nós dissemos que cada escala leva o nome de uma pessoa. Então, Celsius foi uma pessoa, Fahrenheit foi uma pessoa, né? Kelvin também foi uma pessoa que construiu e definiu sua escala e que, né, permaneceu com o nome dela. Eu acho que eu até falei rapidamente da escala Celsius, né? Celsius está aqui, né, bem bonitão. Ele era sueco, era um astrônomo sueco, e ele utilizou a propriedade que ele conhecia na época de que na mudança de estado físico, enquanto uma certa quantidade de água, por exemplo, né, estava mudando seu estado físico, a temperatura se mantinha a mesma. Então, isso facilitava justamente para você ter a calibração, né? Fahrenheit, por outro lado, ele já não era um cientista, mas ele era um inventor, né? Ele criou o termômetro de mercúrio. E a grande vantagem do termômetro de mercúrio é que ele é compacto, né? Ele é pequeno, você consegue levar ele para onde for, diferente de outros termômetros que existiam na época, que não eram de mercúrio, mas eram de água, de álcool e tal. E eles eram enormes, né? Então, para você estar transportando eles era bem complicado. E aí a escala Fahrenheit, que ele mesmo criou para calibrar os termômetros dele, né, foi sendo divulgada a partir da fama do termômetro dele, porque além de compacto, eram muito precisos, né? Ele tinha, para a mesma temperatura, ele marcava sempre o mesmo valor. Isso era muito importante, né? Só que a definição da escala de Fahrenheit, ela era um pouco complexa, no sentido de que Fahrenheit, ele construiu sua escala com algumas coisas que não eram muito fáceis de calibrar. Então, por exemplo,
uma mistura de água, gelo e sal, né? Depende muito do tipo de sal, depende muito da quantidade que você coloca para você atingir a temperatura. Então, o zero da escala Fahrenheit era uma mistura dessas três, né? Essas três substâncias: água, gelo e um determinado tipo de sal, que eu não sei nem se era sal de cozinha. E a temperatura, né? O outro ponto da escala termométrica, ele ajustou de certa forma para que a pessoa, quando tivesse no estado febril, em torno de 38, 39 graus Celsius, a sua escala passasse dos 100 graus Fahrenheit, né? Então, por quê? Porque quem usava muito os termômetros de Fahrenheit eram médicos, né? Então, em algum local eu li uma certa vez que é costume, por exemplo, nos Estados Unidos, alguém mencionar, né, que após a medida da temperatura de uma pessoa, ela passou dos 2 dígitos. O que são 2 dígitos? É 99, né? Se ela passou de 99, é 100 graus Celsius. Então, passando dos 2 dígitos na escala Fahrenheit, a pessoa já está com febre, né? Na verdade, ela já está até um pouquinho mais, né, além do normal, né? Então, a escala Fahrenheit ela se tornou famosa porque a Inglaterra adotou ela como a escala oficial na época, né? E a partir daí saiu divulgando. Tanto que os Estados Unidos hoje são um dos poucos países no mundo que ainda utilizam a escala Fahrenheit. Até a Inglaterra já mudou para a escala Celsius, né? Então, os Estados Unidos e algumas poucas colônias inglesas, né? Da colonização lá depois de 1500 e tal. Mas, inclusive, está em desuso. É uma escala que está, né? Existem pressões internacionais porque toda a comunidade internacional praticamente utiliza graus Celsius, né? Então, Fahrenheit ainda os Estados Unidos ainda é quem estão segurando isso aí, né? Então, é a escala mais utilizada nos países de língua inglesa. A escala Kelvin, ela já é uma escala mais moderna, né? Por quê? Porque ela já leva em consideração o conceito moderno de temperatura. A escala Kelvin, e um pouquinho mais na frente eu vou comentar com vocês, né? Kelvin, esse senhor aqui barbudo, ó, vocês veem até que Fahrenheit e Celsius, que são de 1742, você não tem fotos deles, não, né? Não existia a fotografia, né? Kelvin, você já tem uma foto dele, né? Uma foto em preto e branco, mas você tem. Kelvin, ele trabalhou na segunda metade do século XX. É isso? Não, do século XIX. Depois de 1850, né? E ele trabalhou, inclusive, com muita coisa na física, mas na parte da física térmica. E ele já tinha em mente o conceito de zero absoluto, né? E de que a temperatura correspondia à agitação térmica das partículas do sistema, né? Então, quanto maior a velocidade de movimentação de átomos e moléculas, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura, né? Então, como já foi dito, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Sendo assim, a menor temperatura corresponde à situação na qual essa agitação cessa. Esse é denominado de zero absoluto. Na prática, esse ponto é impossível de se alcançar, contudo, esse valor foi alcançado teoricamente na escala Celsius e corresponde a um valor igual a menos 273,15 graus Celsius. A gente sempre vai estar utilizando menos 273 para facilitar nossos cálculos, né? Mas o vírgula 15 ele é o valor exato. Então, Kelvin, ele, né, o nome Kelvin é um título de nobreza
que William Thomson, né, recebeu. Tá? Ele era inglês e na Inglaterra, que a gente sabe, né, tem o rei, tem a rainha, inclusive a rainha hoje é a rainha da Inglaterra, é quem governa o país, né, com assessores, tal, mas ainda existe lá a realeza, então existe também títulos de nobreza. E William Thomson, que é o nome de batismo de Kelvin, né, ele nasceu em 1824 e morreu em 1907. Então já morreu no século passado. Mas por desenvolver, né, muitas pesquisas e ter muitos resultados, ele recebeu um título de nobreza. Então ele recebeu o título de Lord. Só que ele escolheu um nome para esse título, e o nome foi Kelvin. E aí realmente eu não sei, eu não conheço a história de por que é esse nome, né? Mas ele, a partir de então ele ficou sendo chamado de Lord Kelvin, tá? Mas o nome de origem dele é o William Thomson. Ele viveu nesse período aqui e durante a realização de experimentos com gases, né, verificou que se o volume de um gás for mantido constante, ou seja, você tem um recipiente, vamos pegar aí de vidro, por exemplo, né? Você mantém esse recipiente, ele não vai diminuir nem vai aumentar, né? Se você mantém um gás ali dentro, você mantém o volume do gás aproximadamente constante, né? Se você for mudando a temperatura, se você diminuir a temperatura desse gás, a pressão do gás também vai sendo reduzida, né? Por quê? Vamos pensar um pouquinho. A pressão, a pressão de um gás nas paredes de um recipiente, ela corresponde a quantas vezes o gás ele vai estar, cada moléculazinha vai estar batendo ali, né? Ricocheteando e assim por diante. Se você diminui a velocidade dessas partículas, ou seja, se você diminui a temperatura, eles vão passar a bater com uma menor frequência, mesmo que essa frequência ainda seja alta, né? Mas ele vai ser menor do que era. E aí Kelvin percebeu que se você diminuir 1 grau, né, 1 grau Celsius da temperatura de um gás, a pressão ela vai diminuir na ordem de 1 sobre 273, né? Quando esse gás ele está a temperatura de 0 graus Celsius. Então o que é que ele fez? Ele imaginou o seguinte: se ele diminuir 1 grau, diminui 1 sobre 273, se ele for diminuindo de grau em grau, ele vai chegar a um momento em que a pressão vai zerar. E qual é esse momento que a pressão vai zerar? É justamente quando a temperatura cair até menos 273 graus Celsius, né? Então, a cada 1 grau, ele vai diminuindo 1 sobre 273 da pressão. Quando ele andar 273 graus para baixo, ele vai diminuir a pressão em 0. Então, o que é a pressão 0? É justamente quando as moléculas elas não estão se movimentando mais, né? Elas estão tão paradinhas ali que não vai ter mais pressão, certo? Assim, ele concluiu que se o gás sofresse uma redução de temperatura de 0 graus Celsius para menos 273 graus Celsius, a sua temperatura reduziria a 0, né? E a pressão também, né? Na verdade, a pressão reduziria a 0 e a temperatura seria a menor possível. Por quê? Porque como a temperatura tem a ver com a movimentação das partículas, a menor movimentação das partículas é quando elas estão paradas, né? E quando elas estão paradas, a pressão também é nula. Então, a esse valor de menos 273 graus Celsius, ficou conhecido como zero absoluto, né? Então, se eu pedir para vocês definirem o que é o zero absoluto é a menor temperatura possível, né, de qualquer coisa.
Ou vocês podem dizer também, é a temperatura onde qualquer partícula constituinte de um corpo, ele cessa o seu movimento. Ele para de se movimentar. Né? Menos 273 graus, 73,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin. Né? Então, Kelvin atribuiu o zero da sua escala como sendo igual a menos 273,15 na escala Celsius. Né? Então, ele viu exatamente isso aqui. Ó. Quanto mais você diminui a temperatura de uma amostra, e aí não é só de gás, tá, gente? Um corpo gasoso, um corpo líquido ou um corpo sólido, você vai diminuindo. E à medida que você vai diminuindo a temperatura, essas partículas também vão ficando mais juntas, mais próximas, né? Até que você tenha um conjunto de partículas bem coladinhos, bem adormecidos um do lado do outro. Apesar de que, a gente viu aqui no slide anterior, na lâmina anterior, que essa temperatura exatamente de menos 273,15, ela é impossível de ser conseguida, apesar de já existirem temperaturas muito próximas do zero absoluto. Tem um documentário que quando a gente está em aula normal, né, eu costumo passar, que é o Em Busca do Zero Absoluto, né? Que são 2 vídeos, que ele vai contando a história do frio, né, de como se chega às escalas termométricas. Ele fala da questão de que a humanidade ela inicia uma busca pelo controle do calor, né, do fogo, da chama, etc, etc. Mas chega um momento que ela também começa a procurar o controle do frio, né? Do que diminui a temperatura. Então ele conta um pouco dessa história, é um vídeo muito bacana. Eu acho que até semana que vem eu vou disponibilizar no SIGA com uma atividade esse vídeo, tá? E aí vocês assistem, respondem e me mandam. E são um documentário em 2 partes, na verdade, né? É um documentário em torno de 1 hora. E a segunda parte, ele vai explorar alguns fenômenos que surgem quando você desce a temperaturas muito próximas do zero absoluto. Então, existem efeitos, né, dos corpos, quando eles são super resfriados, que a gente não consegue perceber a temperatura ambiente. Só quando eles estão a temperatura de menos 200 ou até mais baixo graus Celsius, né? Então, por exemplo, a supercondutividade de materiais sólidos, a superfluidez de materiais líquidos e gasosos, tá? Existem alguns fenômenos de controle, né, de quântico, né, de raios de luz, né? Enfim, é um campo, inclusive, que hoje em dia ainda está em ampla pesquisa, né? Em amplas pesquisas, porque quanto mais se resfria um material, e aí dependendo do material também, quanto mais se resfria, mais fenômenos surgem, tá? Então, existe, por exemplo, até um estado da matéria que é chamado de condensado bosônico, né? O condensado Bose-Einstein, que é um fenômeno que só ocorre a baixas temperaturas. Enfim, né? Tem muita coisa ainda. É um capítulo à parte, né, na história do domínio da humanidade com relação ao calor, a proximidade de temperaturas abaixo muito próximos do zero absoluto, né? E existe também, nesse documentário, ele vai contar a história de uma corrida que surgiu no século passado, né? Na segunda metade do século passado, entre laboratórios que queriam atingir
a menor temperatura possível de ser atingida. Então, por exemplo, a temperatura do zero absoluto é de menos 273,15. Você tem laboratórios que conseguiram menos 273,1499999, algumas casas decimais de 9, tá? Mas não atingiram o vírgula 15 exatamente, né? Então, 273,149999, que é, pela mecânica quântica, existe um limite, né? Que você pode ter a posição e a velocidade ao mesmo tempo de uma partícula. Então, até esse ponto é possível você resfriar. Abaixo desse ponto você não consegue, em função das incertezas quânticas, né? Então, o que a gente faz quando a gente tem mais de uma escala termométrica? O que a gente faz quando a gente tem notas de dólar e notas de euro? A gente vai lá e converte em reais para a gente poder utilizar, né? Pelo menos aqui no Brasil, a não ser que você vá para fora e você já possa pagar realmente, né, diretamente nessas moedas. Mas se a gente traz algum valor de fora, a gente precisa converter. E nas temperaturas, nas escalas termométricas Fahrenheit, Celsius e Kelvin, a gente também precisa fazer isso, né? Então eu tenho uma temperatura em Fahrenheit que eu não sei quanto é que ela é em Celsius, que é a escala que eu costumo usar. Eu tenho uma temperatura em Kelvin que eu não sei quanto é em Celsius, mas eu preciso fazer a transformação para poder, né, saber exatamente. Então, cada escala termométrica foi construída com um determinado parâmetro e registram a mesma temperatura por meio de valores distintos. Então, veja, reparem os valores de 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvin, né? Representam o mesmo estado de vibração molecular, ou seja, representam a mesma temperatura, que é o que a gente chama de ponto de ebulição da água, a pressão normal, né? A mesma coisa acontece, ó, aqui está errado, tá certo? Aqui é 32, gente. Não é 0 não, porque vocês veem até por esse número 50 e esse número 14, tá vendo? Aqui é 32, aqui a gente tem até que dar uma corrigida nisso aqui. 32, 0 grau, 32 Fahrenheit, graus Fahrenheit, aqui também está errado, graus Fahrenheit, graus Celsius e 273,15 Kelvin. Representam também o mesmo estado de temperatura, ou seja, a gente pode fazer transformação de uma escala para outra, né? Inclusive, pessoal, eu até esqueci de comentar, mas vou falar agora. A escala Kelvin, por ela possuir um zero absoluto, ela também é considerada uma escala absoluta, né? E exatamente porque ela tem um zero absoluto. E o que é esse zero absoluto? É a menor temperatura possível que foi colocado o valor zero. Então, foi uma sacada de Kelvin, porque ele fez o seguinte: existe a escala Celsius, né, onde o zero está aqui, e na escala Celsius ele identificou que a menor temperatura era menos 273,15 graus Celsius. Então, a escala Kelvin nada mais é do que a ideia que ele teve de pegar esse zero que corresponde ao congelamento da água e trazer para o ponto menor da sua escala. Foi essa a grande construção que ele fez, né? É tanto que o tamanho de 1 grau Celsius ele tem exatamente o mesmo tamanho do grau Fahrenheit, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente que isso acontecendo faz com que as variações de temperatura de Celsius e de Fahrenheit elas sejam iguais, né? Mas vejam, fazer essa mudança da posição do zero para a menor temperatura possível na escala Kelvin produz uma consequência que é interessante, que
Se a menor temperatura que eu tenho na escala Kelvin é o zero, todas as outras temperaturas elas são positivas. Certo? São acima de zero. Então, a escala Kelvin não tem valores negativos. Você nunca vai medir uma temperatura na escala Kelvin como sendo negativa. Você vai ter isso na escala Celsius ou na escala Fahrenheit, mas na escala Kelvin você não tem. Tá? Então, é uma primeira característica. Então, dizer que uma escala é absoluta, e aí eu já vou adiantando aqui um pouco, não existe somente a escala Kelvin como sendo escala absoluta, tá? Existe uma outra também, agora eu não lembro nem mais o nome, gente, ó. Eu posso até procurar depois. Mas existe o que Kelvin fez na escala Celsius para transformar ela em absoluta, outro cientista fez também na escala Fahrenheit. Então também pegou o zero, que não é aqui, inclusive é entre 14 e menos 22 aqui, né? Ele fez exatamente a mesma coisa, pegou o zero também e trouxe para ser a menor temperatura. E a partir daí você tem uma escala onde só tem valores positivos, né? Que eu não consigo lembrar, gente, qual é o nome da escala. Rankine, escala Rankine, né? Que também é o nome de um cientista, né? Rankine. Então a escala Rankine, ela também é uma escala absoluta, como a escala Kelvin, só que ela pega a escala Fahrenheit e transforma a escala Fahrenheit em escala absoluta, né? Da mesma forma que Kelvin pegou a escala Celsius e também transformou a escala Celsius em absoluta, né? Então existem outras escalas, e aí eu vou repetir isso, né? Não existem, hoje em dia, inclusive, não existe somente essas três escalas. Existe a escala Rankine, existe uma outra escala que é, se não me engano, se pronuncia Remy, né? R-E-U-M M-A-I-R, um negócio assim, Remoir, Remy, eu não me lembro exatamente não. Mas existem outras escalas termométricas, porém em desuso, né? A escala Rankine mesmo, ela é uma escala em desuso. Praticamente nem se fala, nem se menciona, nem se usa ela, né? A Remy que se não se usa mesmo, né? Mas existe, né? Na Idade Média tem um livro que diz que existia mais de 200 escalas em uso ao mesmo tempo. Em uso, sendo usadas. Então, era praticamente cada cidade construía uma escala termométrica e usava, né? E assim por diante, tá? Então, a gente vai ver um pouco, acho que já no slide que vai vir, como é que a gente pode fazer a transformação de um valor medido em uma escala para o valor em outra escala. Tá certo? Então, ó, aqui eu peguei isso aqui do jeito que tá, né? Isso aqui é uma imagem só, nesse site Ciência Exata, e ele tá com as três escalas aqui, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e ele tá pegando, ó, 2 pontos de cada escala, que é o 100 na escala Celsius, o 0 na escala Celsius, e aí ele tá colocando os valores correspondente. Então, vendo aqui que é 32, ó, diferente do que tinha anteriormente. Então, o zero, o ponto de fusão, ele corresponde a 32 graus Fahrenheit e não 0 grau Fahrenheit. E na escala Kelvin, 273. Então, assim como o ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, corresponde a 212 graus Fahrenheit e corresponde a 373 Kelvin, né? Então, como é que eu construo uma relação entre escalas termométricas nesse caso, né? Então a gente vai usar um procedimento que em matemática ele é chamado de interpolação, né? Inter quer dizer entre, né? E o polação, entre polos. Então,
como é que eu descubro valores entre dois pontos, dois polos, dois extremos, né? A interpolação, tá certo? Então, o procedimento ele é muito simples. Você pega, né? Opa, tem gente querendo entrar aqui. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. Então, você vai ter dois pontos numa escala e dois pontos em outra escala que vão ser os valores que você sabe que são iguais, né? E você vai tentar encontrar valores intermediários aqui. Ele está utilizando nessa conversão a letra C maiúscula para temperatura em Celsius, a letra F maiúscula para temperatura em Fahrenheit e a letra K maiúscula para temperatura em Kelvin. Vocês vão ver um pouquinho mais na frente que a gente vai usar, ao invés de C, F e K, a gente vai usar um T maiúsculo C, índice, TF e TK, tá certo? Mas o que ele faz aqui é exatamente o correto. Então ele pega, por exemplo, ó, veja, ele pega um valor que eu não conheço, que é o meu X, né? É o meu C no caso aqui, e subtrai do menor valor, e pega o maior valor da escala e também subtrai pelo menor valor e coloca isso na forma de uma fração, né? Então C menos 0 dividido por 100 menos 0 vai ser igual a F, nesse caso aqui é a segunda, né? Menos 32, que é o menor valor, que corresponde a 0, dividido por 212 menos 32, que vai ser igual a TK, né? Ou simplesmente K aqui, menos 273, dividido por 371 menos 273, tá? Então ele coloca isso tudo aqui, na verdade eu tenho uma, duas, três frações, mas eu posso fazer com duas, posso fazer com Celsius, Fahrenheit, com Celsius e Kelvin, com Fahrenheit e Kelvin, independente, tá certo? Em algum momento aqui eu posso eliminar uma e trabalhar somente com duas. Bom, daí a gente tem algumas simplificações, porque 100 menos 0 dá 100, 212 menos 32 dá 180 e 373 menos 273 dá 100 também, né? Então aqui vocês estão vendo que eles cortam cada um aqui desses zeros e dividem tudo por 2. Então 10 dividido por 2 dá 5, 18 dividido por 2 dá 9 e 10 dividido por 2 dá novamente 5. Então essa é a relação entre cada uma das escalas termométricas consigo mesmo, né? Perdão, com as outras duas. Mas eu não vou utilizar tudo isso de uma vez só. Então, se eu quiser a transformação de temperatura em Celsius em Fahrenheit, eu vou usar somente esses dois. Essa escala Kelvin aqui, ela está fora. Se eu quiser de Celsius para Kelvin, eu elimino isso aqui. E se eu quiser de Fahrenheit para Kelvin, eu elimino o Celsius. Tá certo? Então, são esses os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, veja. Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém em seu termômetro clínico o valor de 102,2 graus Fahrenheit. Ele tem motivo de preocupação com o paciente? A pergunta é essa. Então, vamos lá. A resposta é: a relação entre a escala Celsius e a Fahrenheit é dada por... Aí o que eu mencionei ali, tá? Vocês lembram que eu disse que vamos utilizar, ao invés de C maiúsculo, a gente vai utilizar TC, para temperatura em Celsius, e ao invés de F maiúsculo, TF para temperatura em Fahrenheit, né? Então, veja, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tá? Sabendo que a temperatura em Fahrenheit, e aqui ele já diz, né, 102,2 graus Fahrenheit, é o TF, né? Então eu vou substituir 102,2 aqui. Substituímos no valor de TF na equação e procedemos às operações matemáticas. Então veja, se eu colocar 102,2 aqui, eu vou fazer 102,2 menos 32, né? 102,2 menos 32, que vai me dar 72,2. Perdão, aqui tem até um erro, né? 102 menos 32 dá 70. Dá 70, 70,2. 70,2 dividido por 9, né?
na verdade nem vai dar 8,022, vai dar 7,8, se não me engano. Eu vi isso até na aula anterior e acabei esquecendo de corrigir, né? Dá 7,8 e do jeito que está aqui, eu passo esse 5 multiplicando, né? Porque ele está dividindo a temperatura em Celsius, ele passa para o segundo membro multiplicando. Então, na verdade, dá 7,8 vezes 5, que dá... Não dá 40 não, dá 30. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. Deixa eu pegar aqui a calculadora, que aí eu não sei exatamente. 5 vezes 7,8. 39 graus Celsius, né? 39 a gente já considera, sim, como febril, né? A temperatura normal do corpo é em torno de 36,5, né? 37, aí se você fizer uma atividade física e tal. Mas passando de 38, sim, já é febre. Então, ele tem motivo para preocupação com o paciente? Sim, ele tem motivo sim, porque o cara está com febre, né? Então, 39 graus Celsius, cadê? 39 graus vai estar aqui, ó, um pouco abaixo do 40, e vai estar o 102,2 também vai estar aqui um pouco abaixo do 104, né? Então, vão ser as temperaturas equivalentes, tá certo? Aqui um outro exemplo. Na tabela ao lado, temos os valores das temperaturas dos pontos de fusão e de ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Então, oxigênio, ponto de fusão e ponto de ebulição, menos 218,4, ponto de ebulição, menos 183. Do fenol, todos aqui, o oxigênio é gasoso, o fenol, se não me engano, é líquido e o pentano também é líquido. 43 graus Celsius, 182 graus Celsius, ponto de ebulição, e o pentano menos 130 graus Celsius e o ponto de ebulição 36,1. Então, quais seriam esses valores na escala Kelvin? Então, vamos lá. A relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius é a seguinte. Eu tenho que uma temperatura em Kelvin, ela corresponde à temperatura em Celsius mais 273. Assim, temos que a temperatura na escala Kelvin é a mesma da escala Celsius, bastando você somar um valor 273. Então, se eu tenho menos 218,4, eu pego menos 218,4 e somo com 273. Eu pego menos 183 e somo com 273, né? Tá aqui, ó. Menos 218,4 mais 273, você vai ter já o resultado em Kelvin. Você já vai ter o resultado, né? Tanto da temperatura, essa aqui é a temperatura de fusão e essa aqui é de ebulição, né? Fenol, 43 mais 273, 182 mais 273. E o pentano, né? Menos 130 mais 273, que vai dar 143 Kelvin. E da ebulição do pentano, 36,1 mais 273, 309,1. O que é que a gente vai perceber dessas transformações de qualquer temperatura na escala Celsius para a temperatura na escala Kelvin? Todos os resultados, pessoal, vão ser positivos. Em algum momento, né, que vocês estiverem trabalhando com temperaturas em Kelvin, que vocês fizerem um cálculo que der um resultado negativo, pode rever o que foi feito, porque é certo, não existe temperatura em Kelvin com valores negativos, não existe, tá certo? Então, todos os valores, e é por isso que ela é chamada de escala absoluta, porque todos os valores da escala Kelvin são acima do zero.
né? Então, outro exemplo aqui. A temperatura de determinada substância é 50 graus Fahrenheit. A temperatura absoluta dessa substância em kelvins é... Então, vamos lá. Agora, uma terceira forma de trabalhar, né? De Fahrenheit para Kelvin, sem passar pelo Celsius. Então, quando eu vou lá na minha relação, eu encontro o quê? A temperatura em Kelvin, menos 273 dividido por 5, ela é igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Essa é a relação, né? Vocês estão vendo que eu não utilizo a temperatura em Celsius aqui para nada, né? Então, sabendo que a temperatura em Fahrenheit, TF, é igual a 50, a gente substitui aqui. Então, eu vou ficar com 50 menos 32, que vai dar 18. 18 dividido por 9 vai dar 2, né? Aqui, ó. 50 menos 32 dá 18. 18 dividido por 9 dá 2. E agora, o que é que eu faço? Vejam que essa primeira parte eu não mexo, mas eu continuo trabalhando com ela, eu continuo repetindo ela, né? Quando eu chego nessa situação aqui, eu faço a relação do meio pelos extremos. Então, eu multiplico 5 vezes 2, ou seja, eu passo o 5 que está dividindo, multiplicando 2, tá? 2 vezes 5 vai dar 10. E esse 273 que está negativo aqui, ele passa somando. Ele passa positivo. Então, 10 mais 273 vai me dar um valor de 283 Kelvin, que corresponde à letra D, né? Que corresponde aqui, ó, 283 por coincidência, né? Nessa escala aqui já apareceu. 50 graus Fahrenheit corresponde a 283 Kelvin. Beleza? Sabemos que a menor temperatura possível é o zero absoluto, que corresponde à situação de menor energia possível das partículas de um sistema. Um outro exemplo aqui, né? Na escala Kelvin, essa temperatura é o zero Kelvin. Mas na escala Celsius, essa temperatura é de menos 273,15 graus Celsius. E na escala Fahrenheit, qual é a menor temperatura, né? Qual é o menor valor de temperatura possível? O que é esse menor valor de temperatura, pessoal? Então, por exemplo, é que não existe, a partir daquele limite ali, não existe temperatura menor do que aquela, né? Eu posso até escrever menos 280 graus Celsius, menos 290, menos 300 graus Celsius. Mas essas temperaturas são temperaturas que não existem. Não existe menos 300 graus Celsius. Porque a menor temperatura possível é menos 273,15. Nem menos 273,16. Não existe. De 15 para cima. Então, eu peguei novamente a relação entre a escala Fahrenheit e a escala Celsius, né? Eu sei que a escala Celsius, a temperatura que eu estou querendo transformar para Fahrenheit é menos 273,15, está aqui, né? Então, ó, substituo aqui, divido por 5, certo? Dividindo isso aqui por 5, eu vou encontrar menos 54,63, multiplico pelo 9, né? Porque ele está dividindo aqui, eu passo multiplicando, que vai dar menos 491,67. E esse 32 que estava aqui, ó, no primeiro membro, negativo, ele passa somando. Então, como esse resultado é negativo e esse é positivo, eu, na verdade, vou subtrair e dar o sinal do maior, né? Então, vai pegar o sinal de menos 491, que vai ficar menos 459,63. No slide anterior, a gente mostrou até como sendo menos 459, né? Mas aqui eu estou com um valor mais completo, porque eu estou utilizando o vírgula 15, né? Desculpa, gente. Então, menos 459,67 graus Fahrenheit é a menor temperatura na escala Fahrenheit que a gente pode ter, né? É bem pertinho ali de menos 460 Fahrenheit. Mas menos 460 ele não existe.
né, graus Fahrenheit. Não existe. Menos 470, não existe. Menos 480, não existe. Menos 500 graus Fahrenheit, não existe. Só existem temperaturas de menos 459,67 para cima. Nem menos 459,68 não existe. Existe menos 459,66. Aí sim, porque são valores que vão subindo. Certinho? Então, esta é a menor temperatura em Fahrenheit. E uma questão que eu gosto, eu acho bem bonitinha, é essa daqui, tá? Que eu estou trazendo como exemplo aqui. Existe uma temperatura na escala Celsius que, quando convertida para a escala Fahrenheit, ela apresenta o mesmo valor numérico, o mesmo número. Qual é essa temperatura? Então vamos ver. Como o valor numérico das duas temperaturas é o mesmo, então a gente pode fazer a temperatura Celsius como sendo igual à temperatura Fahrenheit, como sendo igual a X. Eu vou dizer que elas todas são iguais a X, só para facilitar meu cálculo, tá? Então a relação entre a temperatura Celsius é Tc sobre 5 e a Fahrenheit igual à temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, eu vou substituir Tc e Tf por X. Então, x sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9. Por quê? Porque como elas são a mesma temperatura, eu estou colocando x aqui para representar o mesmo valor, né? E o que é que eu faço agora? Eu multiplico o meio pelos extremos. Então, fazendo o meio pelos extremos, né, a multiplicação do meio, dos meios que são esse aqui, igual a multiplicação dos extremos, né, eu tenho uma igualdade. Então, x vezes 9, 9x, é igual a 5 vezes x, 5x, e 5 vezes menos 32 dá menos 160. Né? Então, eu estou multiplicando. Esse valor aqui eu multiplico por cada item desse aqui. Tá certo? E eu encontro essa igualdade. 9x é igual a 5x menos 160. 5x está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro, ele vem negativo. Tá? Então, 9x menos 5x dá 4x. E no segundo membro eu mantenho o menos 160, porque eu não misturei, não mexi com ele, não fiz nada. Agora, se eu quero saber o valor de x, eu passo 4 dividindo. Menos 160 dividido por 4, quanto é que eu encontro? Menos 40. Né? Que nesse caso pode ser graus Celsius ou menos 40 graus Fahrenheit. Então, se eu pegar aqui, ó, 40, menos 40, desculpa, menos 40. Né? Não é positivo não, tá? Positivo dá errado. Tem que ser menos 40, tem que ser negativo. Então, menos 40 dividido por 5 dá menos 8. Menos 8 vezes 9 dá menos 72. Quando eu faço isso, menos 72, eu passo esse 32 positivo. Então, menos 72 mais 32, eu vou ficar com menos 40. Ou seja, eu saio do menos 40 e chego em menos 40 Fahrenheit. Ou vice-versa, eu saio de menos 40 Fahrenheit e chego em menos 40 Celsius. Então, é apenas essa temperatura, tá, gente, que dá isso. As outras temperaturas em Celsius e em Fahrenheit, eles não coincidem. Somente essas duas aí. Então, temperatura em Celsius, que quando convertida para Fahrenheit e vice-versa, mantém o mesmo valor, é menos 40 graus Celsius, menos 40 graus Fahrenheit. Variação de temperatura. Então, até agora a gente tem falado da temperatura mesmo, né? de um valor de temperatura. Agora eu estou falando de mudança de temperatura. Variação quer dizer mudança, né? Eu vou variar a posição, eu vou sair de uma posição para outra. Eu vou variar a temperatura, eu vou sair de uma temperatura para outra. Eu vou variar uma velocidade, então eu estou saindo de uma velocidade para outra. Então a variação de temperatura compreende a diferença, que é o resultado de uma subtração, entre duas temperaturas. Né? A gente viu o ano passado
que quando a gente representa variação por ΔT, né? Então, perdão, por delta, né? Por delta. Então, variação de temperatura, eu vou colocar o delta e o T, delta T, né? E o que é que significa uma variação de alguma grandeza? É essa grandeza final menos essa grandeza inicial. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quando a temperatura final é maior que a temperatura inicial, a variação de temperatura é positiva. Por quê? Porque esse número aqui vai ser maior do que esse. E a subtração vai dar um resultado positivo. Quando a temperatura final é menor que a temperatura inicial, ou seja, quando isso aqui, TF, é menor do que TI, a variação de temperatura ela vai ser negativa. Por quê? Porque esse valor aqui de TI vai ser maior. Então, vai ficar o sinal do maior. Numa subtração fica o sinal daquele valor que é maior. Então, o TI vai ser maior e ele vai levar o sinal de menos. Então, a variação vai ser negativa. Exemplo, vamos lá. Na cidade de João Pessoa, em certo dia, a temperatura máxima foi de 40 graus Celsius e a mínima foi de 24. Qual a variação de temperatura nesse dia em João Pessoa? Então, eu não tenho uma inicial e final, mas eu vou tomar 40 graus Celsius como sendo a final e 24 graus Celsius como sendo a inicial, para que essa variação, a variação de temperatura, nesse caso, entre a máxima e a mínima, sempre vai ser positiva, né? Então, eu estou tomando 40 como TF e 24 como TI. 40 menos 24 dá 16 graus Celsius. Então, a variação de temperatura durante o dia foi de 16 graus, né, para mais. E se ao esfriar ela voltou para 16, também para menos, né? Vejamos como se comporta a variação de temperatura quando mudamos as escalas. Tomemos duas temperaturas conhecidas como 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, o que nos dá uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Aí a gente já sabe, né? 100 menos 0 vai dar 100. Tranquilo e calmo. Agora vamos pegar essas mesmas temperaturas nas escalas Kelvin e na escala Fahrenheit e realizar o cálculo da variação da temperatura nessas escalas. Então, aquela mesma figurinha que a gente tinha antes, onde a gente pega os valores correspondentes a Fahrenheit, né, e a Kelvin de 100 graus Celsius e em Fahrenheit e em Kelvin também de 0 graus Celsius, né? Então, veja, se eu pego a escala Kelvin, né, que eu sei que é temperatura final é 100, então vai ser 373 e a inicial que é 0, 273. Se eu fizer o ΔT, eu vou fazer 373 menos 273, o que vai me dar uma variação de temperatura na escala Kelvin de 100 também, 100 kelvins, né? Vejam que o número aqui que dá, ele é idêntico à escala Kelvin, é igual da escala Kelvin. Só muda, claro, a unidade aqui, né? Então, 100 e 100, tá certo? Fahrenheit. Então, eu pego 32 e 216. Quando eu faço essa diferença, eu vou ter 180 graus Fahrenheit. Então, é bem diferente, certo? Bom, conclusão. A variação de temperatura nas escalas Celsius e nas escalas Celsius e Kelvin, elas são iguais. Por quê? Aquilo que eu falei lá no início, da própria criação da escala Kelvin, que foi pegar a escala Celsius e só puxar o zero lá para baixo. Se você tem a diferença entre duas temperaturas de uma escala e de outra, elas vão ter a mesma diferença. Tá? 1 grau Celsius é exatamente 1 grau Kelvin. Se você anda 10 graus Celsius para baixo, na escala Kelvin você anda 10 graus também. Se você anda 50 graus para cima, na escala Kelvin também anda 50 graus para cima. Então, as variações de temperatura na escala Kelvin e Celsius, você nem precisa transformar de uma unidade para outra. Eu me lembro no meu mestrado e no doutorado,
que a gente fazia medidas em graus Celsius, mas a gente tinha uma equação lá que a gente usava, que é a equação dos gases, né, dos gases perfeitos. A gente precisa utilizar as temperaturas em Kelvin. Só que a equação, ela não é de temperatura, ela é de ΔT. Né? Tem um valor lá que é ΔT. Então, eu não precisava fazer a transformação de Celsius para poder usar. Porque eu fazia a variação da temperatura em Celsius e já colocava. Né? Na verdade, eu digitava a temperatura em Celsius, pedia para o computador calcular a variação e essa variação eu já colocava ela como se fosse em Kelvin, porque isso aí é automático. Né? Se a variação, você tem valores em Celsius, você faz a variação de temperatura, ela vale também para Kelvin. Certo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Uma panela com água, ela é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Tá? A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Então aqui eu já de cara eu consigo fazer 80 menos 25, que dá 55 graus Celsius. Eu já sei que na escala Kelvin, né, dá 55 também. Então, ou é a letra B ou é a letra C. Eu vou precisar só fazer em Fahrenheit para tirar a dúvida. Né? Como vimos no slide anterior, a variação de temperatura nas escalas Celsius e Kelvin tem o mesmo valor. Assim, não é preciso realizar a transformação de temperaturas de Celsius para Kelvin para conhecer a variação na escala Kelvin. Basta eu fazer a subtração, 80 menos 25, que dá 55, eu já coloco o valor em Kelvin. Porém, para encontrar a variação de temperatura na escala Fahrenheit, sim, precisamos primeiro transformar as temperaturas de Celsius para Fahrenheit e depois fazer a subtração. Gente, tem uma diferença grande aí no procedimento, tá certo? O procedimento vai ser sempre o seguinte: eu tenho dois números, dois valores de temperatura em Celsius, eu vou transformar cada um em Fahrenheit e depois subtrair esses valores. Eu não vou subtrair e depois transformar o resultado que dá errado. Então vejam, a relação entre escala Celsius e Fahrenheit, aqui ficou faltando. É aquela TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Né? Se a gente transformar 25 graus Celsius, eu vou ter... Aí aqui, infelizmente, pessoal, ficou faltando aqui no slide, tá, gente? Ó, ficou faltando essa relação, os cálculos aqui. Mas eu tenho TC sendo 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 9, que é o que está embaixo do TF, é 45. Aí o 45 aparece aqui. E eu tenho TF menos 32, que o menos 32 passa para o segundo membro como positivo. Então, 45 mais 32, que vai me dar 77 graus Fahrenheit. Então, 25 graus Celsius, eu transformo em 77 graus Fahrenheit. E a mesma coisa para 80 graus Fahrenheit. Eu tenho 80 dividido por 5, que vai dar 16. 16 vezes 9, que vai dar 144. Tá? 144 mais 32, que vai dar 176 graus Fahrenheit. Então, esses dois valores aqui correspondem a esses dois valores aqui de Celsius em Fahrenheit. E para eu fazer a variação, eu faço 176 menos 77, o que vai me dar 99 graus Fahrenheit. O que no slide anterior aqui corresponde à letra B. Tá? Então, professor, e se eu fizer a subtração de 80 menos 25, que dá 55, e transformar 55 em graus Fahrenheit? Não vai dar. Tá certo? Vai dar um outro valor que é errado. Deixa eu adiantar aqui. Pronto. Certo, gente boa? Então, isso era o que nós tínhamos para hoje. Eu vou dar uma conferida. Fechar aqui.
Eu vou dar uma conferida no SIGA, se a atividade está lá. Se não tiver, eu vou colocar ainda hoje. Essa atividade ela vai corresponder à presença de vocês da aula passada e dessa, tá certo? Próxima aula, a gente já vai iniciar com outro assunto que tem a ver também com temperatura e Yasmin. Boa tarde, Yasmin. Com temperatura e mudança de temperatura, que é a parte de dilatação térmica, né, que é diretamente relacionada à variação de temperatura. A dilatação térmica, a variação do volume, está diretamente relacionado com a variação de temperatura. Mas aí a próxima aula a gente fala sobre isso. E esses dois assuntos basicamente vão ser os assuntos da avaliação, da primeira avaliação desse bimestre, que já é agora em abril, né? Se não me engano, já é em abril. Mas aí quando tiver mais próximo, eu informo a vocês, tá certo, gente boa? Então, tenham uma boa tarde aí. Eu vou encerrando aqui essa gravação. E vocês têm, a princípio, não tem... Deixa eu interromper logo.